Olha o que diz aqui em 2 Reis 4. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe tinham trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você vê que ela era esposa de um dos discípulos de profetas. Era um homem que ela mesma disse temia a Deus. Então ele era um discípulo, ele seguia os profetas. Ele temia a Deus. Certamente ele realizava para Deus. E, no entanto, a vida ia muito mal financeiramente. Então você vê que esse homem tinha uma fé. Ele tinha uma fé para seguir os profetas, ele temia a Deus, ou seja, ele reverenciava o Deus vivo. Então ele manifestou, sim, uma fé para crer, para seguir, para realizar para Deus. Mas você vê que ele não manifestou a fé para vencer financeiramente, para dar estrutura e dignidade à família. Compreendeu? Porque você há de convir que é lamentável a situação que essa mulher estava vivendo. Os filhos estavam sendo levados, para serem levados, aliás, como escravos. Ela estava atolada em dívidas. Estava toda cheia de dívidas. O marido morreu e deixou ela cheia de dívidas. Está aqui. O próprio homem de Deus disse: vai, paga as tuas dívidas e depois vive com o resto. Olha a humilhação. Os filhos seriam levados como escravos pelos credores, porque ela não podia pagar. E ela tinha sido casada com um homem que invocava o Deus vivo, que era um discípulo de profeta. E, no entanto, não havia dignidade. Uma vida realmente de muita vergonha, de muita humilhação, porque é só o senhor e a senhora se colocar no lugar dessa mulher, né? Chegar ao ponto dela não poder pagar e os credores irem para pegar os filhos como escravos. Quer dizer, você não pode me pagar a dívida, seus filhos vão trabalhar para mim como escravo para poder pagar a dívida. Não vão ganhar nada. Vai ser um trabalho escravo para pagar a dívida. Então é muito humilhante. E ela era esposa de um discípulo de profeta. E olha a situação que ela e os 2 filhos ficaram. De miséria, de derrota total. E aí, sem saber o que vai fazer, porque ela ficou, imagina uma mãe, o desespero da mãe, isso é que fez com que ela corresse para buscar ajuda. O que eu vou fazer?
Meus filhos vão ser levados como escravos. Eu não posso aceitar isso. E chega até Eliseu e diz, Senhor, olha só, meus filhos vão ser levados como escravos. E o homem de Deus disse para ela, o que a senhora tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. E aí ele disse, bom, então, vá, consiga vasilhas, muitas vasilhas, entra em casa, fecha a porta e vai virando esse azeite. Isso era a manifestação da fé. E aí, quando ela encheu todas as vasilhas, porque ele mandou ela pegar muitas, não era pouca não. Aí ela foi lá e falou, já fiz o que o senhor me orientou. Você vê que tudo é direção. Ele disse, agora vai, paga as tuas dívidas e vive do resto. Então, primeiro eu quero que o senhor, que a senhora, que você jovem, entenda a situação que estava essa família. Essa viúva com seus 2 filhos. Era gente que manifestava uma fé. E, no entanto, estavam numa miséria. Tinha só um pouco de azeite em casa. Uma miséria total, cheia de dívidas, de vergonha. Não tinha paz, porque essa mulher estava totalmente atribulada, sem saber o que ia fazer. Os filhos estavam prestes a serem levados como escravos. E manifestavam uma fé. Então você vê que às vezes a pessoa, ela ama a Deus, ela busca a Deus, ela quer agradar a Deus, ela manifesta essa fé. Mas ela não manifesta uma fé para ser curada, para ser prosperada. Muitos nem creem que pode ser curado de uma enfermidade, que pode sair daquele endividamento, daquele desemprego, daquela vergonha. Muitos nem acreditam. Ele crê no Deus vivo, ele ama o Senhor, mas ele não acredita que ele pode ter uma vida próspera. Ele não consegue desenvolver a fé para vencer financeiramente. Isso aqui é um exemplo. Esse homem é um exemplo. Que ele manifestou a fé para seguir, para obedecer, possivelmente para realizar para Deus, porque ele já era um discípulo de profeta. Mas não manifestou para dar à família uma vida digna. Ele morreu, só sobrou dívidas. Só dívidas. E muitas pessoas estão vivendo assim. Então, estão atoladas em dívidas, vivendo uma vida, algumas pessoas até miserável mesmo, porque falta até o básico, a comida, não consegue manter comida decente, colocar comida decente na mesa. E isso está errado. Está errado, porque você vê que quando ela foi buscar o homem de Deus, qual foi a orientação que o homem de Deus deu? Uma orientação para ela manifestar a fé para prosperar. E ela prosperou. Tanto é que pagou todas as dívidas e ainda conseguiu viver com o resto que sobrou de azeite. Certamente aquilo ela ia vender, ia fazer dinheiro com aquilo e ia conseguir viver o resto, viver do resto. Então você vê que ela seguiu a orientação do homem de Deus, manifestou a fé em cima daquilo que ela tinha, porque muitas pessoas às vezes nem acreditam naquilo que elas têm, que é o talento, a capacidade delas vencerem. Tem gente que tem tudo para vencer, mas ela não acredita no talento dela. E você vê que o homem de Deus foi ousado, mandou ela pegar muitas vasilhas. Quer dizer, não era um projeto pequeno, não, era algo grande. Pega muitas vasilhas, não pegue poucas, não. E ela só tinha um pouquinho de azeite. Então, por quê? Porque a ideia era que quando ela manifestasse a fé, em cima daquilo que ela tinha, ela ia prosperar. E foi isso que aconteceu. Aquilo multiplicou. Então, muitas pessoas não estão vencendo, primeiro porque não manifesta a fé, uma fé viva, para vencer financeiramente e outras questões mais para serem solucionadas. Outras não acreditam naquilo que têm. Não investem naquilo que têm. Entendeu? E você vê que o homem de Deus mandou ela investir, pegar o que ela tinha
e deitar sobre muitas vasilhas. Quer dizer, era algo grande, não era pequeno. Pega muitas vasilhas. Pode manifestar a fé de forma ousada. Aquilo era ousadia. Pegar muitas vasilhas com um pouquinho de azeite é muita ousadia. Mas é essa a ideia. É esse o espírito que o Senhor nos move a possuir. Para crer que nós podemos ir além. Podemos viver plenamente. Não viver apenas numa área. Manifestar a fé apenas numa área. Nós podemos vencer em todas as áreas. É só manifestar a fé. Porque quando ela manifestou, mediante a direção que o homem de Deus deu, você vê que direção é tudo. O homem de Deus deu a ela não sabia o que fazer. Ela, com os olhos dela, ela não conseguiu enxergar que aquele pouco de azeite podia virar a solução da vida dela. Mas através da direção do homem de Deus, ela enxergou isso. E é isso que você precisa entender. Que talvez você é uma pessoa sem direção. E quando você busca Deus, você vem buscar Deus, você recebe essa direção do Espírito Santo. E aí, é aquilo que você não estava vendo, como ela, você passa a ver. Entendendo, você passa a entender. Você é motivado a manifestar a fé como ela foi. E aquele pouquinho de azeite se transformou na mudança da vida dela. Como? Aquilo que você tem, o seu talento, talvez esse negócio que você acha que nem vai mais, não dá mais certo. Esse talento que você está aí com ele engavetado, porque não tem nem coragem de agir, porque não acredita. Talvez é a solução da tua vida, como foi na vida dessa mulher, o pouquinho de azeite que ela tinha. E você vê que a orientação foi para ela manifestar de forma ousada. Pega muitas vasilhas. Quer dizer, arrisca com fé, com coragem. Vai com coragem. De forma ousada mesmo. E a vida dela mudou. A vida dela mudou. E não vai ser diferente na sua. O Deus é o mesmo. E o mesmo Espírito que estava em Eliseu para dar direção àquela mulher, certamente está em mim agora para dar direção a você. Porque eu não sei como você está, mas possivelmente quer mais, está sofrendo. E Deus é poderoso para mudar tudo isso. Não tem que terminar assim. Você não tem que continuar vivendo uma vida humilhante, escassa, sem saída. Tem saída. Para ela não tinha, até ela ir falar com o homem de Deus. Quando ela falou com o homem de Deus, ela viu, ela encontrou a saída. Então, exatamente isso que pode estar acontecendo com você. Talvez você não consegue ver a saída, mas tem. Você vê que a saída estava dentro da casa dela, um pouquinho de azeite. Tem saída para você. Mas tem mesmo, pode acreditar nisso. E o Senhor está te buscando para vencer. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer, pode acreditar. Ele fez na vida dela, vai fazer na tua e na vida de todos que creem. Se crê e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos.